Olá, meus caros, dando continuidade à leitura da peça de Sófocles, intitulada Édipo Rei. Eu prosseguirei agora com a segunda parte da peça. Vocês viram no último vídeo que a parte que eu terminei de ler se referia a um diálogo que está ficando cada vez mais tenso entre o rei Édipo e o velho Tiresias. Então, eu vou retomar a leitura a partir desse conflito que se estabeleceu entre os dois. Então, retomando a leitura, Tiresias inicia: Tu me consideras tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Édipo pergunta: Que pais? Espera um momento. Dize, quem me deu a vida? Tiresias responde: Este dia mesmo far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Édipo então diz: Como é obscuro e enigmático tudo o que dizes. Tiresias então pergunta: não tens sido hábil na decifração de enigmas? Édipo diz: Podes insultar-me, hás de me engrandecer ainda. Aqui Tiresias replica: essa grandeza que causa tua infelicidade. Édipo prossegue: se eu já salvei a cidade, o mais que importa? Tiresias então diz: eu me retiro. Ó menino, vem guiar-me. Édipo então diz: sim, é prudente que ele te leve. Tua presença me importuna. Longe daqui não me molestarás. Tiresias então diz: Vou-me embora, sim, mas antes quero dizer o que me trouxe aqui, sem temer tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo, por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui. Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento, e ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas tornar-se-á cego, é rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com seu bordão. Ver-se-á também que ele é, ao mesmo tempo, irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai, a quem matara. Vai, Édipo, pensa sobre tudo isso em teu palácio. Se me convenceres de que minto, podes então declarar que não tenho nenhuma inspiração profética. Sai então Tiresias. Édipo entra no palácio. O coro. Quem será o infeliz a quem o rochedo fatídico de Delfos designa como autor dos mais monstruosos crimes? Eis o momento em que ele deveria fugir, mais veloz que os rápidos cavalos e mais impetuoso que a tempestade, porque, armado com seus raios fulminantes, Apolo, filho de Júpiter, já se atira contra ele, perseguido pelas inexoráveis fúrias. Do nevoento Parnaso acaba de chegar até nós um brado horrível, que todos persigam pelo rastro que deixa esse criminoso desconhecido. Ele vagueia pelas florestas, esconde-se nas cavernas, ou galga as montanhas como um touro acuado. Infeliz, sua corrida insana isola-o cada vez mais dos homens. Em vão procura fugir aos oráculos que nos vêm do centro do mundo e que, eternamente vivos, esvoaçam em torno dele. Terríveis, sim, terríveis, são as dúvidas que me causam as palavras do hábil adivinho. Não sei se ele está ou não com a verdade. Não atino o que deva pensar a respeito. Meu espírito vacila, incerto, sem compreender o passado nem o presente.
Que conflito pode haver entre os filhos de Labdica, aí eu não consigo pronunciar direito esse nome, vou tentar de novo, entre os filhos de Labdaco e os de Políbio. Nem outrora, nem hoje, nada soubemos que forneçam a prova contra a honorabilidade de Édipo e que nos leve a vingar em favor dos Labdácidas, um crime cujo autor se ignora. Mas Júpiter e Apolo são clarividentes. Eles conhecem as ações dos mortais. Que um adivinho saiba a tal respeito mais do que nós, isso é que nada nos garante. Só pela inteligência pode um homem sobrepujar o outro. Enquanto não se justificar a afirmação do adivinho, não apoiarei os que acusem Édipo. Porque foi perante todos que outrora... Perdão. Porque foi perante todos que outrora veio contra ele a Virgem alada. Vimos bem o quanto ele é inteligente. E foi mediante essa prova magnífica que ele se tornou querido pela cidade. Assim, meu espírito nunca o acusará de um crime. Entra Creonte, possuído de forte irritação. Cidadãos, acabo de saber que Édipo formulou contra mim gravíssimas acusações que eu não posso admitir. Aqui estou para me defender. Se, no meio da desgraça que nos aflige, ele supõe que eu o tenha atacado, seja por palavras ou atos, não quero permanecer sobre o vexame de semelhante suspeita, pois para mim isso não seria ofensa de somenos valor, mas sim uma profunda injúria, a qual há de ser por vós e por meus amigos considerado um traidor. O Corifeu responde: talvez essa acusação injuriosa lhe tenha sido ditada pela cólera momentânea e não pela reflexão. Creonte pergunta: quem teria insinuado a Lúdipo que por meu conselho o adivinho proferiu aquelas mentiras? Meus caros, aqui houve uma falha no texto, não é? Eu vou repetir porque está escrito de maneira equivocada, não é? Então, vou ler da maneira que deveria ser correta. Então, retomo a fala de Creonte. Quem teria insinuado a Édipo que, por meu conselho, o adivinho proferiu aquelas mentiras? O Corifeu afirma: realmente ele assim declarou, mas não sei com que fundamento. Creonte pergunta: e foi com olhar sereno e raciocínio seguro que ele ergueu tal denúncia? O Corifeu responde: não sei dizer. Não posso penetrar no íntimo dos poderosos, mas ei-lo que sai do palácio. Entra Édipo bruscamente. Que vieste fazer aqui? Tens coragem de vir à minha casa? Tu que conspiras contra minha vida e pretendes arrancar-me o poder? Vamos, dize-me pelos deuses. Pensas tu, por acaso, que eu seja um covarde ou um demente para conceber tais projetos? Supunhas que eu nunca viesse a saber de tuas ações secretas e que não as punisse logo que fossem descobertas? Não será intento de um louco pretender, sem riqueza e sem prosélitos, uma autoridade que somente nos podem dar o povo e a fortuna? Creonte responde: sabes o que importa fazer? Deixa-me responder a tuas palavras de igual para igual, e só me julgues depois de teres me ouvido. Édipo então afirma: tu és hábil em manobrar a palavra, mas eu não me sinto disposto a ouvir-te, sabendo que tem em ti um inimigo poderoso. Perdão, um inimigo perigoso. Creonte então responde: a teu respeito, ouve o que te quero dizer. Édipo então responde: sim, ouvirei, mas não insistas em afirmar que não és culpado. Creonte então diz: tu te enganas se crês que a teimosia seja uma virtude. Édipo então fala:
E tu não te iludas pensando que ofenderás a um parente sem que recebas o devido castigo. Creonte então prossegue. De acordo, tens razão nesse ponto. Mas dize-me, qual foi a ofensa que te fiz? Édipo responde. Foste tu ou não quem me aconselhou a mandar vir esse famoso profeta? Creonte responde. Sim, e mantenho minha opinião acerca dele. Édipo então diz. Há quanto tempo Laio? Creonte interrompe. Mas que fez ele? Não compreendo. Édipo prossegue. Desapareceu. Vítima de um assassino. Creonte responde. Já lá se vão muitos anos. Édipo pergunta. E já nesse tempo, Tiresias exercitava sua ciência? Creonte responde. Sim, ele já era então sábio e respeitado. Édipo então pergunta. E nessa época, disse ele alguma coisa ao meu respeito? Creonte responde: Nunca, pelo menos em minha presença. Ao que Édipo pergunta: E vós não fizestes pesquisas a fim de apurar o crime? Creonte responde: Fizemos, certamente, mas nada se descobriu. Édipo pergunta: Como se explica, pois, que esse homem tão hábil não tivesse dito então o que diz hoje? Creonte responde: Não sei. E quando desconheço uma coisa, prefiro calar-me. Édipo então prossegue. Tu não ignoras, no entanto, e deves em plena consciência confessar. Creonte interrompe. Que devo eu confessar? Tudo o que souber direi. Édipo prossegue. Que se ele não estivesse de conluio comigo, nunca viria dizer que a morte de Laio... Perdão, cometi um erro grave aqui na leitura. Vou repetir. Que se ele não estivesse de conluio contigo, nunca viria dizer que a morte de Laio foi por mim um crime cometido. Foi crime por mim cometido. Ao que Creonte responde. Que ele disse, tu bem sabes, mas também eu tenho o direito de te dirigir algumas palavras. Édipo responde, pois interroga-me. Tu não me convencerás de que haja sido eu o assassino. Creonte pergunta, ora vejamos, tu desposaste minha irmã? Ao que Édipo responde, é impossível responder negativamente a tal pergunta. Creonte prossegue, e reinas tu neste país com ela, que partilha de teu poder supremo? Édipo responde, sim, e tudo o que ela deseja, eu imediatamente executo. Creonte pergunta, e não serei eu igualmente poderoso, quase tanto como vós? Ao que Édipo replica, sim, e por isso mesmo é que parece ser um pérfido amigo. Creonte responde, não se raciocinares como eu. Examina este primeiro ponto. Acreditas que alguém prefira o trono, com seus encargos e perigos, a uma vida tranquila, se também desfruta poder idêntico? Por minha parte, ambiciono menos o título de rei do que o prestígio real. E como eu pensa, todos quantos saibam limitar suas ambições. Hoje alcanço de ti tudo quanto desejo, e nada tenho a temer. Se fosse eu o rei, muita coisa certamente faria contra a minha vontade. Como, pois, iria eu pretender a realeza em troca de um valimento que não me causa a menor preocupação? Não me julgo tão insensato que venha cobiçar o que não seja para mim, ao mesmo tempo honroso e proveitoso. Atualmente, todos me saúdam, todos me acolhem com simpatia. Os que algo pretendem de mim procuram conseguir minha intercessão. Para muitos, é graças ao meu patrocínio que tudo se resolve. Como, pois, deixar o que tenho para pleitear o que dizes? Tamanha perfídia seria também uma verdadeira tolice.
Prossegue Creonte. Não me seduz esse projeto, e se alguém se propusesse a tentá-lo, eu me oporia à sua realização. Eis a prova do que afirmo. Vai tu mesmo a Delfos e procura saber se eu não transmiti fielmente a resposta do oráculo. Eis outra indicação. Se tu provares que estou de concerto com o adivinho, condenar-me-ás à morte, não por um só voto, mas por dois, o teu e o meu. Não me acuses baseado em vagas suspeitas, sem me ouvir primeiro. Não é lícito julgar levianamente como perversos os homens íntegros, assim como não é justo considerar íntegros os homens desonestos. Rejeitar um amigo fiel, penso eu, equivale a desprezar a própria vida, esse bem tão precioso. O tempo fará com que reconheças tudo isso com segurança, pois só ele nos pode revelar quando os homens são bons, ao passo que um só dia basta para evidenciar a maldade dos maus. O Corifeu prossegue. Para quem, sinceramente, quer evitar a injustiça, ele muito bem te falou, ó rei. É sempre falível o julgamento de quem decide sem ponderação. Édipo diz: a fim de revidar um ataque às ocultas urdido contra mim, devo estar pronto sempre para a defesa. Se eu esperar tranquilamente, os planos deste homem serão realizados, e os meus fracassarão. Creonte então pergunta: que pretendes tu, nesse caso, exilar-me do país? Ao que Édipo responde: não, tua morte, e não apenas o desterro que eu quero. Ao que Creonte responde: mas quando puderes comprovar que eu conspiro contra ti. Édipo então pergunta: falas como quem se dispõe a não obedecer? Creonte diz: sim, porque vejo que não estás deliberando com discernimento. Édipo prossegue: só eu sei o que me convém fazer, no meu interesse. Ao que Creonte diz: mas, nesse caso, também o meu deve ser atendido. Édipo afirma: mas tu és um traidor. E Creonte pergunta: e se o que o afirmas não for verdade? Édipo responde: seja como for, eu devo ser obedecido. Creonte diz: não, se ordenares o que não for justo. Édipo então afirma: ó cidade de Tebas! Creonte prossegue: também eu posso convocar a cidade. Ela não é tua exclusivamente. O coro intervém. Acalmai-vos, ó príncipes. Muito a propósito vem ter convosco a rainha Jocasta. Vejo-a neste momento sair do palácio. Ela dará certamente a vosso dissídio feliz solução. Entra a rainha Jocasta. Por que provocastes, infelizes, esse imprudente debate? Não vos envergonhais em discutir questões íntimas no momento em que a atroz calamidade cai sobre o país? Volta a teu palácio, Édipo, e tu, Creonte, a teus aposentos. Não exciteis, com palavras vãs, uma discórdia funesta. Creonte prossegue. Édipo, teu marido, ó minha irmã, julga acertado tratar-me cruelmente, impondo-me ou desterro para longe da pátria ou a morte. Édipo então intervém. É verdade, minha esposa. Acusei-o de conspirar contra minha pessoa. E Creonte diz: que seja eu desgraçado, que morra maldito se cometi a perfídia de que me acusas. Jocasta então intervém. Pelos deuses, Édipo, crê no que ele te diz. E crê, não só pelo juramento que proferiu, mas também em atenção a mim e a todos quantos estão presentes. O coro prossegue. Deixa-te persuadir, rei Édipo, nós te pedimos. Ao que Édipo pergunta: como, em que desejais que eu ceda? E o coro responde: este homem não é criança, Édipo.
se prestou tão solene juramento, respeita-o. Ao que Édipo pergunta: sabeis acaso o que ele pretende? O corifeu, líder do coro, responde: eu sei. E Édipo afirma, né? Na verdade, pede explicações, né? Explica-te, pois. E o corifeu explica: não acuses por uma vaga suspeita e não lances à desonra um amigo que se votou, ele próprio, à eterna maldição. Édipo então pergunta: sabes que tal pedido equivale a querer minha morte ou meu exílio para país distante? E o corifeu responde: não, pelo Deus Supremo, por Hélios, que eu morra, detestado pelos deuses e pelos homens, se tiver semelhante pensamento. Mas a desgraça que me aflige e a todo o povo de Tebas já é bastante. Não queiramos acrescentar-lhe novos motivos de desgosto. Édipo então diz: que ele se retire, pois, ainda que disso resulte minha morte ou meu desterro. Cedo a vosso pedido, ó tebanos, e não ao dele. Só o vosso me convenceu. Só o vosso me comoveu. Creonte, esteja onde estiver, ser-me-á sempre odioso. Creonte então diz: cedeste contra a vontade, vê-se bem, mas sentirás remorsos quando tua cólera se extinguir. Um caráter como o teu é uma fonte de dissabores. Édipo questiona: não me deixarás finalmente em paz? Queres ou não sair de Tebas? Creonte então diz: sim, eu partirei. Doravante não me verás, nunca mais. Para os tebanos, porém, serei sempre o mesmo. Sai Creonte. O corifeu: ó rainha, por que não conduzes teu marido para o palácio? A que Jocasta responde: farei o que pedes, quando souber o que se passou. O corifeu então afirma: fúteis palavras provocaram vagas suspeitas. Ora, mesmo que carece de fundamento, muitas vezes nos corrói o coração. Jocasta pergunta: e as ofensas foram recíprocas? O corifeu diz: certamente que sim. E Jocasta continua perguntando: e o que diziam eles? O corifeu responde: melhor fora, ó rainha, encerrar este conflito no ponto em que ficou, pois já nos amargura demais o infortúnio de nosso país. Édipo então intervém: vês tu a que situação chegamos, apesar de tuas boas intenções? E tudo porque descuraste de meus interesses e deixaste diminuir a afeição que tinhas por mim. O coro prossegue: já muitas vezes te dissemos, ó príncipe, que nós seríamos, em nossa própria opinião, loucos e imprudentes se te abandonássemos agora, a ti, que nos puseste no bom caminho quando a pátria sucumbia. Sê, pois, hoje como outrora, o nosso guia. Um momento de silêncio. Jocasta interrompe o silêncio. Mas, pelos deuses, Édipo, diz-me, por que razão te levaste a tão forte cólera? Édipo responde: vou dizer-te, minha mulher, porque te venero mais do que a todos os tebanos. Foi por causa de Creonte e da trama que urdiu contra mim. Jocasta afirma: explica-me bem o que houve, para que eu veja se tuas palavras me convencem. Édipo diz: ele presume que tenha sido eu o matador de Laio. Jocasta pergunta: mas descobriu ele isso? Ou ouviu de alguém? Édipo prossegue: ele insinuou isso a um adivinho, um simples impostor, porquanto ele próprio nada se atreve a afirmar. Jocasta então prossegue: ora, não te preocupes com o que dizes. Ouve-me e fica sabendo que nenhum mortal pode devassar o futuro. Vou dar-te já a prova do que afirmo. Um oráculo outrora foi enviado a Laio. Não posso dizer se por Apolo em pessoa, mas por seus sacerdotes, talvez. O destino do rei
seria o de morrer vítima do filho que nascesse de nosso casamento. No entanto, todo mundo sabe e garante, Laio pereceu assassinado por salteadores estrangeiros numa encruzilhada de 3 caminhos. Quanto ao filho que tivemos, muitos anos antes, Laio amarrou-lhe as articulações dos pés e ordenou que mãos estranhas o precipitassem numa montanha inacessível. Nessa ocasião, Apolo deixou de realizar o que predisse. Nem o filho de Laio matou o pai, nem Laio veio a morrer vítima de um filho, morte horrenda, cuja perspectiva tanto o apavorava. Eis aí como as coisas se passam, conforme as profecias oraculares. Não te aflijas, pois. O que o Deus julga que deve anunciar, ele revela pessoalmente. Momento de silêncio. Édipo rompe o silêncio. Como esta narrativa me traz a dúvida ao espírito, mulher? Como me conturba a alma? Aqui Jocasta pergunta. Que inquietação te pode causar esta lembrança do nosso passado? Édipo pergunta. Suponho que disseste ter sido Laio assassinado numa tríplice encruzilhada? Jocasta responde. Sim, disseram então, e ainda agora o afirmam. Édipo pergunta. E onde se deu tamanha desgraça? Jocasta responde. Na Fócida, no lugar exato onde a estrada se biparte, nos caminhos que vão para Delfos e para Daulis. Édipo prossegue perguntando. E há quanto tempo aconteceu isso? Jocasta responde. A notícia que chegou pouco antes do dia em que foste aclamado rei deste país. Édipo então afirma: ó Júpiter, que quiseste fazer de mim? Jocasta então pergunta: dize-me, Édipo, que é que tanto te impressiona assim? Édipo prossegue: não me perguntes nada ainda. Como era então Laio? Que idade teria? Jocasta responde: era alto e corpulento. Sua cabeça começava a branquear. Parecia-se um pouco contigo. Édipo então afirma: ai de mim, receio que tenha proferido uma tremenda maldição contra mim mesmo sem o saber. Jocasta pergunta desesperada: que dizes tu? Teu semblante causa-me pavor, ó príncipe. Édipo então afirma: estou aterrado pela suposição de que o adivinho tenha acertado. Mas tu me elucidarás melhor se acrescentares algumas informações. Jocasta então diz: também eu me sinto inquieta, mas responderei imediatamente a tuas perguntas. Édipo então pergunta: viajava o rei Laio com reduzida escolta ou com um grande número de guardas, como um poderoso soberano que era? Jocasta responde: ao todo eram 5 os viajantes, entre os quais um arauto. Um só carro conduzia Laio. Édipo: ah, agora já se vai esclarecendo tudo. Mas quem te forneceu estas minúcias, senhora? Jocasta responde: um servo que voltou, o único que conseguiu salvar-se. Édipo então pergunta aflito: e vive ainda no palácio esse homem? Jocasta responde: não. Quando voltou a Tebas e viu que tu exercias o poder real em substituição ao falecido rei Laio, ele me pediu encarecidamente que o mandasse para o campo, a pastorear os rebanhos, para que se visse o mais longe possível da cidade. E eu atendi a esse pedido, pois, na verdade, mesmo sendo ele um escravo, merecia ainda maior recompensa. Ao que Édipo pergunta: seria possível trazê-lo imediatamente ao palácio? Jocasta responde: certamente, mas para que chamá-lo? Édipo diz: é que eu receio, senhora, já ter descoberto muita coisa do que ele vai me dizer. Jocasta então diz: pois ele virá.
Mas também eu tenho o direito de saber, creio eu, o que tanto te inquieta. Édipo responde: não te recusarei essa revelação, visto que estou reduzido a uma última esperança. A quem poderia eu, com mais confiança, fazer uma confidência de tal natureza na situação que eu me encontro? Momento de silêncio. Édipo rompe o silêncio, prosseguindo em tom de confidência. Meu pai é Políbio de Corinto, minha mãe, Mérope, uma dória. Eu era considerado como um dos mais notáveis cidadãos de Corinto, quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia e, em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. À revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas às perguntas que propus, Apolo nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas, que, que eu estava fadada a unir-me em casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole malsinada e que eu seria o assassino de meu pai, daquele a quem eu devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca se pudessem realizar, pensava eu, as torpezas que os funestos oráculos haviam prenunciado. Caminhando, cheguei ao lugar onde tu dizes que o rei pereceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade, do princípio ao fim. Seguia eu minha rota quando cheguei àquela tríplice encruzilhada. Ali surge-me pela frente, em sentido contrário, um arauto, e logo após, um carro tirado por uma parelha de cavalos, e nele um homem tal como me descreveste. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento, passava o carro ao meu lado e o viajante chicoteou-me na cara com o seu duplo rebenque. Ah, mas ele pagou caro essa afronta. Ergui o bordão com que viajava e bati-lhe com esta mão. Ele caiu. Caiu a primeira pancada no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro o poderá receber em sua casa, nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. E o que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim. A esposa do morto, eu a maculo tocando-a com as minhas mãos, porque foram minhas mãos que o mataram. Não sou eu um miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile, que, exilado, não mais possa voltar à minha pátria de origem, nem ver os que me eram caros? Visto que estou fadada a unir-me à minha mãe e matar a meu pai, a Políbio, o homem que me deu a vida e me criou, não pensaria bem aquele que afirmasse que meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? Ó, potestade divina, não e não, que eu desapareça dentre os humanos antes que sobre mim caia tão acerba vergonha. Então o corifeu interfere. Também a nós, ó rei, também a nós tudo isso emociona, mas tem esperança, aguardando a testemunha que tudo esclarecerá. Édipo responde: ó, sim, é a única esperança que me resta.
a palavra desse pastor que aí vem. Jocasta então pergunta: e por que a presença desse homem te poderá tranquilizar? Édipo diz: vou dizer-te já. Se o seu depoimento coincidir com o que disseste, eu estou salvo. Jocasta então pergunta: que revelação teria sido essa tão importante que ouviste de mim? Édipo responde: conforme declaraste há pouco, esse homem dissera que Laio foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino, pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas se ele se referir a um só agressor, é evidente que fui eu o autor do crime. Jocasta responde: sim, certamente. Ele o disse e não poderá agora negar seu testemunho. Todo o povo ouviu então. Não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora a sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laio foi obra tua, visto que, pelo oráculo de Apolo, o rei deveria morrer às mãos de meu filho. Ora, esse filho infeliz não poderia ter ferido a Laio, porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais nenhum valor aos oráculos. Édipo responde: tens razão. Mande, pois, chamar esse escravo sem demora. Jocasta responde: vou mandar imediatamente. Mas entremos no palácio. Nada quero fazer que te desagrade. Saem Édipo e Jocasta, né, para o interior do palácio, e o coro fala: possa eu conservar a mais santa pureza, quer em minhas palavras, quer em minhas ações. Possa eu obedecer na vida às leis sublimes, instituídas pela providência divina, da qual é o Olimpo o Supremo Pai. Não as criou a natureza mortal dos humanos, e nunca as apagará o sono do esquecimento. Vive nelas uma potestade divina, a que a velhice não pode atingir. O orgulho é que produz o tirano, e quando tiver em vão acumulado excessos e imprudências, precipitar-se-á do fastígio de seu poder num abismo de males, de onde não mais poderá sair. Mas suplicamos ao Deus que não cesse a campanha pela salvação da cidade. A divindade será sempre a nossa protetora. A todo aquele que se mostrar prepotente por suas ações ou por suas palavras, que não venera santuários, nem respeita a justiça, que uma funesta morte o castigue, punindo-o por sua insolência. Se ele fizer fortuna, pelo sacrilégio e pela impiedade, quem mais quererá manter o domínio de sua alma? Se tão nefandos crimes merecem honrarias, de que vale entoar cânticos em louvor dos deuses? Não mais iremos ao santuário central da terra, a fim de prestar culto ao Deus, nem ao templo de Abê, nem a Olímpia, se esses oráculos não mais se realizarem, de modo que possam ser citados como exemplo a todos os homens. Ó Deus Todo-Poderoso, se mereces esse título, Zeus, Senhor Supremo, que isso não passe despercebido a teu poder imortal. Se de nada valeram os oráculos enviados a Laio, serão desprezados. Apolo não mais será honrado com devido esplendor, e o culto dos deuses desaparecerá. Entra Jocasta, acompanhada pelas suas damas de companhia. Diz Jocasta ao coro, não é? Senhores desta cidade, tive a ideia de levar aos templos dos deuses estas coroas e estes perfumes. Édipo continua perturbado por inquietação terrível. Recusa-se a interpretar de modo sensato os oráculos novos de acordo com os antigos. Ao contrário, confia em quantos lhe venham dizer coisas apavorantes. Visto que, por minhas súplicas, nada consegui de ti, Apolo Lício, que és o Deus mais próximo de nós,
irei, como suplicante, com estes dons votivos, para que, dissipando todas as sombras do terror, nos traga a tranquilidade. Todos nós nos sentimos Aí fez falta as sessões de fonoaudiologia, né, meus caros? Então, de novo. Todos nós nos sentimos amedrontados, como marinheiros que veem seu piloto em desatino. Enquanto ela depõe suas oferendas, surge um mensageiro. Diz o mensageiro: Poderias dizer-me, ó estrangeiros, onde fica o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde está o rei? O corifeu, o líder do coro, responde: Seu palácio, ei-lo aqui. O rei está em seus aposentos. Aqui está a rainha, sua esposa e mãe de seus filhos. Ao que o mensageiro responde: Que viva sempre feliz a esposa legítima desse homem. Jocasta então responde: E que o mesmo aconteça a ti, peregrino, porque bem o mereces por tuas bondosas palavras. Mas dize, por que vieste? E que notícias nos queres anunciar? Perdão. E que notícias nos queres anunciar? O mensageiro diz: Coisas favoráveis para tua casa e teu marido, senhora. Jocasta pergunta: De que se trata? De onde vens tu? O mensageiro responde: De Corinto. A notícia que te trago ser-te-á muito agradável. Sem dúvida que o será, mas pode também causar-te alguma contrariedade. Jocasta pergunta: Mas que notícia será essa que produz assim um duplo efeito? O mensageiro responde: Os cidadãos do Istmo resolveram aclamar rei a Édipo, segundo dizem todos. Que? O venerando Políbio já não exerce o poder? O mensageiro responde: Não, a morte levou-o à sepultura. Que dizes tu? Pergunta Jocasta. Morreu Políbio? O mensageiro responde: Que eu pereça já, se não for a pura verdade. Jocasta então se dirige a uma das suas damas de companhia. Mulher, corre! Vai, ligeira! Dar esta notícia ao rei. Ó, que será dos oráculos sagrados? Foi com receio de matar a esse homem que Édipo se exilou. E agora se vê que não foi morto por Édipo, mas sim pelo destino. Entra Édipo. E Édipo pergunta: Jocasta, minha querida esposa, por que me mandaste chamar? Jocasta responde: Ouve o que diz este homem e vê de que valem os oráculos do Deus. Édipo pergunta: Quem é ele e que novas nos traz? Jocasta responde: Acaba de chegar de Corinto e comunica-nos que Políbio, teu pai, deixou de viver. Édipo pergunta: Que dizes, estrangeiro? Fala tu mesmo. E o mensageiro responde: Se deve ser essa a minha primeira declaração, eu a confirmo. Sabe que teu pai faleceu. Édipo então pergunta: Foi vítima de alguma traição ou por enfermidade? O mensageiro responde: Por pequeno que seja, um abalo moral pode matar um homem idoso. Édipo então afirma: Pelo que vejo, ele morreu em consequência de alguma doença. E o mensageiro diz: Ele já não era jovem. Édipo prossegue: Ora, eis aí, minha mulher, para que, pois, dar tanta atenção ao solar de Delfos e aos gritos das aves no ar? Conforme o oráculo, eu devia matar meu pai, ei-lo já morto e sepultado, estando eu aqui, sem ter sequer tocado numa espada, a não ser que ele tenha morrido de desgosto por minha ausência, caso único em que eu seria o causador de sua morte. Morrendo, levou Políbio consigo o prestígio dos oráculos. Sim, os oráculos já não têm valor algum. Jocasta então prossegue: E não era isso que eu dizia desde muito tempo? Édipo replica: Sim, é a verdade. Mas o medo me apavorava. Jocasta então afirma:
Doravante, não lhes daremos mais atenção. Édipo pergunta: mas não deverei recear o leito de minha mãe? Jocasta diz: de que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive à lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar seu destino. A ideia de que profanarás o leito de tua mãe te aflige. Mas tem havido quem tal faça em sonhos. O único meio de conseguir a tranquilidade de espírito consiste em não dar importância a tais temores. Édipo, então, responde: terias toda a razão se minha mãe não fosse viva, mas visto que ela vive ainda, sou forçada a precaver-me, apesar da justiça de tuas palavras. Jocasta afirma: no entanto, o túmulo de teu pai já é um sossego para ti. Édipo responde: certamente, mas sempre receio aquela que vive. E aí o mensageiro prossegue: e quem é a mulher que te causa esses temores? Édipo afirma: é Mérope, ó velho, que era casada com Políbio. Ao que o mensageiro pergunta: e que tem ela para provocar tantas apreensões? Édipo responde: é um oráculo dos deuses estrangeiro, um oráculo terrível. O mensageiro pergunta: podes revelar-me esse oráculo? Ou é vedado a outros conhecê-lo? Ao que Édipo responde: pois vais saber. Apolo disse um dia que eu me casaria com minha própria mãe e derramaria o sangue de meu pai. Eis aí porque resolvi muitos anos viver longe de Corinto. Tive razão, mas é tão agradável contemplar o rosto de nossos pais. E o mensageiro prossegue: e foi por causa desses receios que te exilaste de lá? Édipo responde: também porque não queria ser o assassino de meu pai, ó velho. E o mensageiro afirma: ó, por que não te livrei eu de tais cuidados, eu que sempre te servi bem? Édipo prossegue: seguramente eu te recompensaria por tamanho benefício, como seria de justiça. E o mensageiro prossegue: e foi precisamente por isso que aqui vim ter, para que, depois de ter regressado a Corinto, eu possa colher algum proveito. Édipo então afirma: mas eu não irei residir com meus parentes em casa algum. E o mensageiro prossegue: meu filho, vê-se bem que não sabes o que fazes. Édipo prossegue: por que dizes isso, velho? Pelos deuses, explica-te. E o mensageiro afirma: se é por esse motivo que não queres retomar a tua casa. E Édipo interrompe: receio que Apolo venha a ser um deus que realmente diga a verdade. O mensageiro pergunta: temes, pois, praticar um crime de incesto em teu lar? E Édipo diz: é isso tão somente, ó velho, que me assusta. E o mensageiro pergunta: sabes por acaso que esse receio absolutamente não se justifica? E Édipo pergunta: como não? Pois se eles foram meus progenitores. E o mensageiro afirma: Políbio nenhum parentesco de sangue tinha contigo. Édipo pergunta: que dizes? Políbio não era meu pai? E o mensageiro responde: era o tanto como eu, nem mais, nem menos. A que Édipo prossegue: e como se explica que meu pai tenha sido para mim o que é um estranho qualquer? E o mensageiro responde: é que ele não era teu pai, como eu não sou. E Édipo pergunta: e por que me considerava então seu filho? E o mensageiro diz: porque há muitos anos ele te recebeu de minhas mãos. Édipo prossegue: e apesar de me ter assim recebido, queria-me tanto bem? O mensageiro prossegue: eu explico. Até então ele não tinha tido filhos. E Édipo pergunta:
e tu tinhas achado, perdão, e tu me tinhas achado ou comprado, quando fui por ti entregue a ele? O mensageiro responde: eu te havia encontrado na grota do Citeron. E Édipo: que fazias tu nesses lugares? O mensageiro responde: eu apacentava ali um rebanho montanhês. Édipo então pergunta: eras então pastor e trabalhavas por conta de alguém? O mensageiro responde: sim, e fui o teu salvador, meu filho. E Édipo pergunta: e de que mal sofria eu quando me encontraste em tão miserável situação? O mensageiro responde: as articulações de teus pés poderiam dar a prova disso. E Édipo afirma: que antiga dor tu me recordas assim? E o mensageiro prossegue: eu te desamarrei, tu tinhas as extremidades dos pés furadas. E Édipo afirma: oh, que horrível cicatriz eu conservei desses primitivos anos. Daí proveio o nome que te demos, disse o mensageiro. Dize-me, pelos deuses, quem ordenou tal coisa? Meu pai ou minha mãe? E o mensageiro responde: não sei dizer, mas aquele que te deixou em minhas mãos certamente saberá. E Édipo pergunta: tu me recebeste então de outro? Não me encontraste abandonado? E o mensageiro responde: não, foi um pastor que te entregou a mim. Édipo pergunta: quem é ele? Podes indicá-lo? O mensageiro responde: ele se dizia servo de Laio. Édipo pergunta: do antigo rei deste país? E o mensageiro responde: precisamente, era um pastor desse rei. Édipo pergunta: vive ainda esse homem? Ser-me-á possível vê-lo? Ao que o mensageiro, se dirigindo aos coreutas, né, aos membros do coro, pergunta: vós que viveis nessa cidade, certamente podereis responder melhor do que eu. Édipo, também se dirigindo aos coreutas, ou seja, aos membros do coro, cidadãos de Tebas: há entre vós quem conheça o pastor a quem ele se refere? Ou que o tenha visto no campo ou na cidade? Respondei, pois é este o momento em que deve ser esclarecido esse caso. O coro responde: suponho que se trata do camponês que tu queres ver, mas Jocasta é quem pode certificar-te a respeito. Édipo então se dirige à esposa, Jocasta: senhora, acreditas que o homem a quem mandamos há pouco chamar seja mesmo a quem este mensageiro se refere? Jocasta pergunta: de quem te falou ele? Ora, não penses nisso. O que ele diz não tem importância alguma. Édipo prossegue: é impossível que com tais indícios eu não descubra, afinal, a verdade acerca de meu nascimento. E Jocasta afirma: pelas divindades imortais, se tens amor à tua vida, abandona essa preocupação. E à parte ela se dirige: já é bastante o que eu sei para me torturar. E Édipo prossegue: tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde 3 gerações, tu não serás humilhada por isso. Jocasta diz: não importa, escuta-me, eu te suplico, não insistas nessa indagação. Ao que Édipo responde: em caso algum desistirei de elucidar esse mistério. Jocasta prossegue: no entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Édipo diz: acredito, mas esses conselhos teus há muito me importunam. Jocasta responde: infeliz, tomara que tu jamais venhas saber quem és. Édipo se dirigindo aos membros do coro, aos coreutas: afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? Deixemo-la orgulhar-se de sua opulenta hierarquia. Jocasta afirma: ai de ti, mísero infeliz! Eis o único título que te posso dar.
e nunca mais te tratarei de outra forma. Sai Jocasta, momento de silêncio. O líder do coro, o Corifeu, pergunta: por que razão, ó rei, tua esposa se retira, possuída de tamanho desespero? Receio bem que dessa estranha atitude possam provir novos dissabores. Édipo diz: que venha o que vier, mas minha origem, por humilde que seja, eu quero conhecer. Ela, sem dúvida, orgulhosa como mulher, envergonha-se por meu baixo nascimento. Eu, porém, considero-me um protegido da fortuna. Eu, porém, considero-me um protegido da fortuna, e por isso não me sentirei amesquinhado. Sim, ela que é minha mãe, e os anos que foram passando, ora me diminuíam, ora me exaltavam. Tal é a minha origem, nada mais poderá modificá-la. Por que, pois, haveria eu de renunciar a descobrir o segredo de meu nascimento? O coro responde: se eu posso devassar o futuro, e se tenho lúcido o espírito, ó Citeron, tu não verás a próxima lua cheia sem que te veneremos, a ti, como um compatriota de Édipo, como seu protetor e pai. Nós te festejaremos em danças sagradas, como benfeitor de nossos soberanos. Ó Febo, complacente, que minhas palavras te agradem. Qual teria sido, ó meu filho, destas virgens imortais, a que te concebeu depois de ter se unido a Pare, teu pai, que erra nas montanhas? Ou depois de ter sido amada por Lóxias? Todas as plantas silvestres lhe são queridas. Talvez Mercúrio, que domina o silênio, ou Deus Baco, que vive nas colinas, te haja recebido como filho por algumas das ninfas do Helicon, com as quais eles costumam folgar. Aproxima-se o velho pastor Delaio, conduzido por dois servos de Édipo. Édipo diz: amigos, se me é lícito fazer Perdão, deixe-me repetir o trecho. Amigos, se me é lícito fazer conjecturas acerca de um homem a quem nunca vi, creio que vem ali o pastor a quem há tanto tempo procuramos. Sua idade está de acordo com a do mensageiro. Os dois homens que o acompanham, eu os reconheço. São servos meus. Dirigindo-se ao Corifeu, Édipo prossegue. Tu, porém, que o deves ter visto anteriormente, deves saber mais do que eu. Ao que o Corifeu responde. Sim, eu o conheço, fica-o sabendo. Ele pertencia a Laio e era o seu mais dedicado servidor. Édipo se dirige ao mensageiro. Quero que me digas agora, ó mensageiro de Corinto, é esse o homem de quem falavas? O mensageiro responde: é ele mesmo, ei-lo diante de ti. Édipo diz: ó velho, olha bem para mim e responde a todas as perguntas que te vou propor. Pertenceste outrora a Laio? O servo responde: sim, eu era seu escravo, mas ele não me adquiriu. Eu fui criado em seu palácio. Édipo inquire o servo: que fazias tu? Qual era a tua ocupação? O servo responde: por quase toda a minha vida tenho sido pastor. Édipo continua perguntando: em que sítios permanecias com mais frequência? Ao que o servo responde: ora andava pelo Citeron, ora pelas terras próximas. Édipo pergunta: lembras-te de já ter visto este homem? O servo pergunta: mas que fazia ele? De quem me falas tu? Édipo responde: deste, que aqui está. Já o encontraste alguma vez? Ao que o servo responde: não posso responder já, não me recordo bem. O mensageiro prossegue: isso não, perdão, o mensageiro responde: isso não me surpreende, senhor.
Ele não se recorda, mas eu vou reavivar sua lembrança. Estou certo de que ele me conheceu no Citeron. Ele com 2 rebanhos e eu com um só. Fomos vizinhos durante 3 semestres inteiros, da primavera até reaparecer o Arcturo. Depois voltei para meus estábulos e ele foi para os apriscos de Laio. Está certo? Não foi isso mesmo? O servo responde: Dizes bem, mas isso foi já há muito tempo. O mensageiro prossegue: Vejamos agora. Lembras-te de me haver confiado uma criança para que eu a criasse como meu próprio filho? O servo pergunta: Que dizes tu? Por que me perguntas isso? O mensageiro afirma: Eis aqui, meu amigo, aquele que era então um menino pequenino. O servo então diz: Desgraçado, por que não te calas? Édipo então afirma: Não te irrites contra ele, meu velho. São as tuas palavras e não as dele que merecem a nossa indignação. O servo pergunta: Que mal fiz eu, bondoso rei? Édipo diz: Não respondeste o que devias a propósito do menino, a quem ele se refere. O servo então diz: Ele fala sem saber e perde seu tempo. Édipo então afirma: Pois se não responderes por bem, responderás à força. O servo diz: Eu te suplico, pelos deuses, não faças mal a um velho. Ao que Édipo responde: Que um de vós lhe amarre imediatamente as mãos às costas. O servo então diz: Que desgraçado que sou, por que me fazes isso? Que queres tu saber? Édipo pergunta: A criança de quem se trata, tu lhe entregaste? O servo então responde: Sim, melhor fora que nesse dia eu morresse. Édipo então prossegue: Pois é o que te acontecerá hoje se não confessares a verdade. O servo diz: mas com mais certeza ainda, se eu disser a verdade, estou perdido. Édipo então diz: Quer me parecer que este homem procura evasivas. O servo então responde: Não, eu te disse, ó rei, que realmente eu lhe dei a criança. Édipo pergunta: E de quem a recebeste? Era tua? Foi-te entregue por alguém? Ao que o servo responde: Não, não era minha. Eu a recebi de uma pessoa. Édipo pergunta: De que cidadão tebano? De que família? O servo, em desespero, afirma: Em nome dos deuses, eu te peço, ó rei, não me perguntes mais nada. Édipo prossegue: Tu és um homem morto se eu tiver de repetir essa pergunta. O servo finalmente responde, atônito: Pois bem, aquele menino nasceu no palácio de Laio. Édipo pergunta: Era um escravo? Era um descendente dele ou de sua família? Ao que o servo responde: Ai de mim, isso é que me será horrível dizer. Édipo prossegue: E para mim será horrível ouvir. Fala, pois, assim é preciso. E o servo finalmente responde: Diziam que era filho dele próprio, mas aquela que está no interior de tua casa, tua esposa, é quem melhor poderá dizer a verdade. Édipo pergunta: Foi ela que te entregou a criança? O servo responde: Sim, rei. Édipo prossegue inquirindo: E para quê? O servo responde: Para que eu a deixasse morrer. Édipo, em desespero: Uma mãe fez isso? Que desgraçada! E o servo prossegue: Assim fez, temendo a realização de oráculos terríveis. Édipo pergunta: Que oráculos? O servo responde: Aquele menino deveria matar seu pai, assim diziam. Édipo pergunta: E por que motivo resolveste entregá-la a este velho? Ao que o servo responde: Dê pena dele, senhor. Pensei que este homem o levasse para sua terra, para um país distante. Mas ele o salvou da morte para maior desgraça.
Porque se és tu quem ele diz, sabe que tu és o mais infeliz dos homens. Édipo, em desespero, diz: ó, ai de mim, tudo está claro. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos sabem, tudo me era interdito. Ser filho de quem sou, casar-me com quem me casei, e eu matei aquele a quem eu não poderia matar. Desatinado, Édipo corre para o interior do palácio. Retiram-se os dois pastores. A cena fica vazia por algum tempo. Nesse momento, meus caros, eu interrompo a leitura para mais uma pausa para o próximo vídeo, para que no próximo vídeo eu possa apresentar a vocês a terceira e a última parte de Rei Édipo. Obrigado a todos pela atenção. Até o próximo vídeo.